Ex-funcionária da NASA descobre que a Terra é plana. Quando trabalhei na NASA entre 1997 e 1998, funcionários do laboratório de fotos, 2 deles, estavam saindo do escritório na mesma hora que eu. Eu ouvi eles rindo e dizendo que não acreditavam, que as pessoas acreditam na farsa da ida à Lua. Em 2007, o cara que trabalhei no Lockheed Martin, me disse que a Terra é plana. Então você tem conexão direta. Quais são? Trabalhei na Lockheed Martin, em White Settlement, no Texas por um período. Esse não foi um dos meus empregos cativantes, era estritamente negócios financeiros. Preciso perguntar porque somos da Flat Earth, de Fort Worth, Texas. Apenas fiz as conexões. Trabalhei na Fort Worth por 2 anos. Legal. É o suficiente. Ok. Então fale como você começou a trabalhar na NASA, suas credenciais e sua função, enquanto estava lá. No começo dos anos 90, eu era universitária e trabalhava na Edwards Air Force Base, na base da Força Aérea de Edwards. Algumas das pessoas com quem trabalhei sugeriram-me que eu me candidatasse para a NASA, porque eu estava me graduando em TI. Então descobri que havia muitas funções para mulheres, especificamente para mulheres. Por alguma razão naquela época, já estavam empurrando isso. Então eu me inscrevi. Foi muito simples. Em 1996 fui empregada como contratante para a NASA. Trabalhei diretamente nas instalações da NASA, chamada Dryden Flight Research Center, que é uma das principais instalações da NASA nos Estados Unidos. Trabalhei lá desde 1996 até 2000. As credenciais eram básicas. Eu tinha 2 anos e meio de experiência na faculdade, e eles estavam procurando por pessoas com experiência universitária. Eles me treinaram na minha função, daí se expandiu. Foi bem cativante o período que passei por lá. Trabalhando na área de TI, responsável pelos servidores. Tinha 4 servidores no meu escritório que ficavam bem perto do laboratório de imagens. Como você chegou à Terra plana? Porque você não acreditava na Terra plana enquanto trabalhava lá. Me conte sua jornada. Se não se importar, quero voltar mais um pouco. Quando trabalhei na NASA por volta de 1997 a 1998, os funcionários do laboratório de imagens, 2 deles estavam saindo do escritório, ao mesmo tempo que eu. Eu ouvi eles rindo dizendo que não acreditavam que as pessoas acreditam na farsa da ida à Lua. Obviamente, eu não estava ciente de nada disso, eu não tinha ideia. Honestamente, só achei que eles eram doidos, então eu não liguei nem pensei naquilo novamente por anos. Mas, em 2007, um dos caras que trabalhei na Lockheed Martin, me disse que a Terra é plana. E eu descartei a informação, porque ele não deu muito detalhes. Ele era engenheiro, uma pessoa muito inteligente. Espere, um cara inteligente que acredita na Terra plana? Muito educado, muito inteligente e com conhecimento aéreo-espacial, me disse que a Terra é plana, e eu descartei porque naquela época, não fazia sentido. Então alguns anos depois, em 2009, eu despertei para praticamente tudo. É um despertar difícil quando é tudo de uma vez. A farsa do homem à lua, 11 de setembro foi um trabalho interno. Chemtrails, RAB, você vai preenchendo as lacunas. A partir daí, comecei a pesquisar muito. Então de 2009 a 2016, eu estava só pesquisando,
e estudando. Eu trabalhei para o governo até 2012, NASA, Força Aérea e Lockheed, e em 2016, eu me deparei com um vídeo chamado 75 Provas Bíblicas da Terra Plana. Eu fiquei intrigada que isso estava debaixo do meu nariz, sabendo por tanto tempo que o pouso na Lua foi uma farsa. Então eu assisti, e desde então, minha vida não era mais a mesma. Então você é cristã, certo? Acredita na Bíblia? Sim, acredito. Porque normalmente encontro cristãos que tentam projetar a visão cientificista na Bíblia. Mas quando você acredita literalmente na Bíblia, é uma história diferente, certo? Exato. A interpretação geocêntrica. Então nesse processo, houve algum versículo bíblico que clicou na sua mente? Um versículo que impactou pela primeira vez lendo numa perspectiva de terra plana? Sim, foi no livro de Gênesis capítulo 1. Fiquei neste capítulo umas 3 horas, li verso por verso, porque é a narrativa da criação. Então quando você lê com uma mente aberta, acreditando numa narrativa literal, você leva em conta cada verso. Quando você faz isso, lê o capítulo inteiro, de repente você consegue ver a criação numa luz diferente. Pois nunca nos ensinaram dessa forma. Então ler com essa mentalidade diferente, você percebe como o Criador fez os fundamentos da Terra. É como um terrário. Eu apoiei a NASA no que eles faziam e a maioria das pessoas que trabalham lá também apoiam. Você não questiona. Então para os fotógrafos dizerem algo como isso, é estranho, certo? Alguns meses atrás eu percebi que em um dos meus tours pelo laboratório de imagens, não havia imagens do espaço, apenas de foguetes. O laboratório tem muitas fotos, mas nenhuma do espaço. Vi você mencionar que conheceu Matt Boylan, que alega não ter razões para acreditar neles. Ele foi um pintor fotorrealista para a NASA. Você conhece outros desses pintores? Não, eu sabia que havia pintores porque quando você entra no edifício principal onde trabalhei, em uma sala de estar, haviam belas pinturas do globo que sabíamos que eram pinturas, porque eles fizeram muita questão de apresentar para nós, e colocar no nosso edifício. Eu sabia que havia pintores, mas eu apenas pensei que eram pintura, e nunca liguei os pontos. Ele ficou famoso por falar sobre as pinturas realísticas, certo? Então parece para mim que 95% dos funcionários da NASA nem sabem que há um debate sobre a forma da Terra. Exato. O que eu sei agora, o que eu sabia antes você nem questionaria. Não é algo que você para pensar. Então deve haver uma porcentagem daqueles que sabem que estão escondendo algo, mas eles nem sequer sabem o que estão escondendo. Até onde sei, pode dizer a um astronauta, que eles não estão te mandando para o espaço, porque estamos economizando dinheiro para o antiterrorismo. De fato, tudo é seccionado. Cada um tem um limite de saber específico lá, e foi assim na NASA, na Força Aérea, Lockheed. Toda função que tive foi assim, então você não faz perguntas fora dos parâmetros do seu cargo. Se você perguntar e te contam, você passa a ser responsável por isso, certo? E qualquer um que sabe alguma coisa, está em águas profundas, porque vocês só têm permissão de falar determinadas coisas. Então meu crachá tinha cores que determinava quais áreas eu era permitida, onde poderia ir, o que poderia saber, se alguém tivesse coisas específicas no crachá. Se você está falando sobre seu programa com alguém que tem um crachá que demonstra que ele não pode saber sobre o seu programa, você vai se dar mal se falar. Então haviam coisas que você não era informada, que eram permitidas falar e outras não. Então dê-me uma ideia de 1 a 10 do seu nível de liberdade. Então relacione
a porcentagem das instalações que você era permitido a entrar, ou seria difícil especular isso? Eu trabalhava em algo chamado Projeto Negro, mas, quando você vai a um projeto negro, ele não existe. Se você olhar no meu cartaz de despedida do programa F-17 quando estava indo ao Projeto Negro, diz assim: seja uma luz no lado negro. A razão é porque eu estava indo a um programa negro. O que traz a questão, se um projeto não existe, de onde eles recebem financiamento? Do mesmo lugar, mas tem um nome que não é o seu nome habitual. Então o meu ponto é, se a NASA tira 50 milhões de dólares por dia, e eles não estão enviando pessoas ao espaço, então eles têm dinheiro extra para projetos negros. Sim. O que você diria a um globista que é extremamente cético? Se é possível para um ex-funcionário da NASA acreditar que a Terra é plana, então é possível para qualquer um. Qual seria sua mensagem? Eu diria para manter seu ceticismo, porque você deve ser cético sobre tudo, e eu ainda sou. Mas eu diria para manter uma mente aberta ao mesmo tempo, e de um tempo a isso, não vai acontecer do dia para a noite. Você precisa de mais que um dia, e precisa estar com a mente aberta, e só porque não é convencional, não significa que seja errado. Acho que é de propósito. Qualquer um que diz que a Terra é plana é considerado louco. Bem, eu não sou louca, sou muito sã. Posso dizer que não sou louca. Os terraplanistas que conheci não são. O que é louco é alguém incapaz de investigar algo incomum, sabe? Não coloque de lado sem procurar saber a respeito. Apenas pesquise. O que você diria aos funcionários e ex-funcionários da NASA, que talvez tenham uma sensação estranha do que está ocorrendo? Se eu ainda estivesse trabalhando lá, eu ficaria quieta por causa da minha carreira. Não significa que você tem que ir a público. Apenas busque por isso, e decida por si. Você ainda pode compartilhar em oculto com seus amigos e parentes e dizer: quem sabe há outra opção aqui, talvez essa bola, esse globo é só na teoria, e não temos evidências para lidar com essa teoria como um fato. Não temos. Eu diria para pesquisar silenciosamente por isso, é mais fácil assim, e então compartilhe com aqueles que são próximos e veja o que eles dizem. Essas foram as minhas perguntas. Tem algo a mais que gostaria de dizer? Está no meu coração compartilhar isso. Eu oro por sabedoria e foi assim que aconteceu. Eu oro todos os dias, e Deus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Quando oro, é de verdade. Deus conhece meu coração, e eu orei por sabedoria. E 3 dias depois eu encontrei aquele vídeo, e não acho que foi coincidência. Acredito que esse foi o seu plano, e abriu a minha mente para a verdade do mundo espiritual, não de uma forma esquisita. O mundo espiritual é real. Estamos aqui na Terra que Ele criou. Como cristã, provavelmente essa é a parte principal de quem eu sou. Eu pertenço a Jesus, mas nem todos terraplanistas são cristãos, eu entendo, não precisam ser. Mas posso dizer que sou mais abençoada na minha caminhada, na minha fé, pois eu jamais fui, antes de entender o modelo geocêntrico. Amém.